Muita gente pediu um vídeo aí falando da personalização da Street Café, de como tá limpinha. Resolvi fazer o que eu já havia prometido há bastante tempo. Começando pelas rodas, que foi a primeira coisa que eu fiz, né? A traseira é 3,5, né, por 17, e a dianteira 2,5 por 17. Foram as primeiras coisas que foram compradas, né? Depois que eu comprei a moto, ficou anos guardado, peças ficaram anos guardadas, né? O pneu também, quando eu achei essa medida, já comprei bem antes de começar o projeto. 130/60 aqui na traseira. E o dianteiro é a mesma marca, mesmo modelo. Só que é... não sei se vai dar pra ver. Só que é 110/70. Lixei e poli, né? Comprei um kitzinho da internet de polir. E uma era preta, a outra era laranja. Paguei bem barato, paguei R$ 100 cada folha dessa. Uma por ser usada e outra por ser queima de estoque. É um preço muito abaixo do preço normal, né? E os pneus eu paguei cerca de R$ 300 cada um, né? E foi a única coisa que eu fiz, que eu mandei fazer nessa moto, foi montar os aros, né? E por incrível que pareça veio todo desalinhado e aí eu tive que refazer em casa por conta disso, que sem a ferramenta adequada acabou enferrujando ali o nipple do dianteiro. Mas isso é uma coisa que eu vou refazer no futuro, né? Tinha esquecido de falar dos cubos, né? São os cubos de katana. Esse de trás aqui, completamente plug and play, né? É idêntico. O da frente, na furação aqui, ele é idêntico pro disco, né? É mesmo eixo, porém o meu veio sem o desmultiplicador. Então, como eu já não ia usar mesmo, né, eu precisei fazer uma bucha para poder, um espaçador na verdade, para poder centralizar a roda, né, e, e montar, né, porque eu não achei o da Katana para vender. Eu preferia montar, obviamente, com um desmultiplicador, ia ficar mais, serviço mais bonito, né, mas eu não achei, e o da Intruder não serviu. Então eu fiz esse espaçador aí e usei o sensor. O único problema é que eu adaptei ali um guarda-pó, né, um retentor, porque também é conjunto, né, com o desmultiplicador, então não dá pra usar o da Intruder. De resto é plug and play, furação, tamanho, né. Essas pedaleiras aqui são as pedaleiras do modelo novo da Twister, né, bem bonito, funcional, achei que ficou melhor, e é de alumínio. A única adaptação foi que essa parte da fixação precisou dar uma limadinha para poder entrar, mas a posição é exatamente a mesma. Depois foi feita a pintura do motor, né? A pintura foi feita preto fosco, texturizado. Ela fica parecendo uma lixa, é bem interessante. Só comprar o texturizador. E também tem um macete com primer e baixa pressão, também dá para fazer, né? Eu isolei os parafusos com graxa, né, para poder ficarem cromados, porque eu não desmontei o motor. E aí pintei as bengalas da mesma forma, né? E, ó, parece uma lixa. E aí partindo para a parte traseira, essa lanterna já tinha. É uma lanterna bem simples do AliExpress, parece aquele olho de gato, mas ela acende normal e também os de freio também. Os piscas são os piscas mini da Bros. E aqui o paralama é original, ele só foi rotacionado para trás, para frente aliás, né? E refeita a furação. Ficou dessa forma, né? Aqui o banco, eu comprei um banco velho, cortei a base, cortei a espuma, moldei
desenhei as costuras e mandei pro tapeceiro, né? O paralama é um paralama dianteiro, né? É um paralama que vende especificamente para intruder no AliExpress, né? Só que para caber esse pneu, eu tive que passar a fixação pro lado de fora, né? Porque ele era pro lado de dentro e raspava no pneu. Essas sanfonas aqui são da Circuit, 18 elos. E os piscas eu reposicionei. Eles saíram daqui para baixo com suporte. Achei que ficava mais interessante. Também são da Bros. E eles têm um esqueminha para deixar aceso direto. Eu vou ligar para dar uma olhada. Fica aceso direto. E aí ele pisca apagando, né? Uma das primeiras coisas também que foram compradas foi esse escapamento da Torbal Retrô. Ele já tem quase 3 anos de uso e continua muito bem, em um estado muito bom, né? Em bom estado de conservação. Aqui, na fixação do banco, né? Ela era por fora. Eu joguei a de lá pro lado de cá e a daqui pro lado de lá e passei por dentro do quadro. Então aquela chapa feia ficou escondida pro lado de dentro. Coloquei porca-calota em todos os lugares possíveis, né? Esse amortecedor traseiro é de Fan 125. Comprei usado, paguei apenas R$50 só para ver como ficaria a altura. E como ele não está ruim, acabei deixando. Futuramente eu vou colocar um novo um pouquinho maior. O tanque, para manter o alinhamento do banco, ele foi calçado em mais ou menos 20 milímetros, né? 2 centímetros. E a dianteira, foi preciso trocar, essa moto é 2012, então foi preciso trocar as duas mesas, porque a mesa original dela, ela é presa aqui, não tem esse parafuso para prender, então não era possível fazer esse rebaixamento. Então troquei as duas mesas para dar 2010, né, para poder rebaixar um pouco. O guidão é de Bros, e para poder ficar nessa postura mais elevado, eu montei os mancais antigos junto. Então com 2 furos, um furo eu passei os cabos, né? E o outro furo o guidão. Ficou bem resolvido aqui. Aí o guidão veio preto, né? Só que eu coloquei o preto texturizado também. Fui buscar o painel lá para colocar no lugar. O painel é um painel de bike, simples, com 28 funções. Ele tem velocidade, trip, tem temperatura. Ele funciona normal, mas eu tive dificuldade com ele na rodovia. Sobe o giro da moto, treme muito, aí o contatinho faz ele falhar. Esses 2 contatinhos aqui faz com que ele falhe. E aí quando ele falha, ele trava, né? Manoplas são da Circuit, bem confortáveis, né? E retrovisores ponta de guidão. Ficou um pouco mais difícil de enxergar, mas é utilizável. O freio ficou bem forte. Ele, ó, apertando ele nem vai até o fim. Foi usado Aerokip, né? E disco e pinça da Yes, né? Eu acho que melhorou a frenagem em mais ou menos uns 80%. Aqui na frente eu fiz um subpainel, né? Aqui. Fiz um subpainel onde eu coloquei o indicador de marcha. Espera aí. Né? Coloquei o indicador de marcha. Aí tem indicação do neutro, pisca, o outro pisca e o farol alto. Acabou de abrir o portão. Esse subpainel aí, eu vou colocar no vídeo.
Foi feito, por incrível que pareça, com uma panela. Ficou bem firme. Coloquei a borrachinha de moldura, né? Fiz os furos para passar os cabos e as mangueiras. E coloquei a borracha de moldura também. Esse indicador de marcha é o original da moto. Isso aqui é só um pedacinho de acrílico. Eu passei um pouco de silicone preto para dar uma vedada nele. Está funcionando bem até hoje aí numa boa. Aqui fica o sensor. Não é muito bonita essa fixação, mas é o que deu para fazer, né? Aqui fica o sensor e aqui fica o ímã. Futuramente eu acho que o ideal seria colocar um outro painel. Eu quero achar um painel menor possível, né? Para poder combinar com o estilo da moto. Eu acho que foi dito tudo em relação à moto. Eu vou ligar o motor para mostrar o barulho, que muita gente pergunta também do ronco desse motor. Tá um pouco acelerada, né? Que tá com o afogador puxado. Vou ver se eu diminuo um pouco a rotação. Então essa é a Street Café. Modificações totalmente feitas na garagem. Foi um bom passatempo, viu?